Oiê, meu povo! Tô trazendo aqui hoje a correção da nossa atividade. Eu acho que essa deve ter sido uma das que mais vocês bateram cabeça. E aí eu resolvi trazer logo a correção dela pra gente poder dar seguimento aí no nosso conteúdo. Parece complicado, mas não é, tá? Eu espero aqui que com essa correção vocês consigam assimilar melhor aquilo que eu tentei repassar para vocês na nossa aula, na nossa última aula. A atividade eu já trouxe ela aqui respondida para explicar para vocês a solução. Porque se eu fosse fazer ao vivo a resolução como eu costumo fazer, levaria muito tempo. E principalmente nas construções dos gráficos, nas tabelas, né? Então daria um vídeo muito longo. E a minha intenção é ser bem sucinta, apesar de que eu sei que eu não vou conseguir. Então vamos lá. Primeira questão que eu coloquei para vocês foi essa aqui. Uma academia de ginástica tem 5.000 alunos. Seus proprietários resolveram realizar uma pesquisa com 500 desses alunos para identificar as modalidades esportivas preferidas, os períodos em que eles gostam de treinar, né? Ou seja, nos quais eles mais fazem exercício físico, a massa muscular em quilo adquirida pelos alunos após 1 ano de exercício, o número de dias que eles frequentam a academia no último mês. Nesse caso, quais são as variáveis observadas? Entre as variáveis estudadas, quais são qualitativas, quantitativas, quantitativas contínuas, quantitativa discreta? Tá, então aqui a resposta para vocês era esta, ó. Vamos lá. O que foi avaliado nessa pesquisa foram variáveis qualitativas e quantitativas contínuas, tá? Então, nas qualitativas, foi pesquisado a modalidade esportiva, que é uma qualidade, né? E o período do treino, que ele escolhe, manhã, tarde ou noite, tá? Então, aí foi a qualitativa. A quantitativa contínua foi a massa muscular, tá? É o peso, no caso, tá? E aí, essa massa, vocês sabem que pode variar. E a quantitativa discreta é o número de dias que eles frequentaram a academia, tá? Eu não coloquei aqui, mas é o número de dias, porque é uma contagem. Número de dias que eles frequentam aí a academia, tá? Certo. Era só isso a resposta. A segunda questão: para saber o grau de satisfação dos habitantes de Porto Alegre em relação ao governo, foram entrevistados 8.500 pessoas. Sabendo que, na época da pesquisa, a cidade de Porto Alegre tinha cerca de 1,47 milhão de habitantes, identifique a população e a amostra. Então, nós já vimos que a população é o todo. Todos que entrariam na pesquisa. Então, a população são todos os habitantes, o 1,47 milhão aproximadamente de habitantes que havia na cidade. A amostra é a parte da população que foi pesquisada. Então, a amostra equivale aí a 8.500 pessoas que foram entrevistadas. Beleza? Então, a resposta dessas duas questões era só isso, tá? Vou colocar aqui de novo para vocês fazerem print ou pausarem depois esse vídeo se forem assistir uma segunda vez, tá? Para pegar as respostas. Agora vamos para a terceira questão, já é uma outra página. Aqui. Tá? Os conceitos dos alunos de uma turma de um curso de pós-graduação em administração de empresa foram os seguintes. Aí tem, os conceitos vão aí de A até E. Letra A, construa uma tabela com todas as frequências. Então, a tabela com todas as frequências vai ficar assim, olha, queridos. Aqui,
os conceitos. Olha, vocês viram que eu tive tempo para fazer essa tabela, ela ainda está ridícula. Mas vale a intenção. Então, os conceitos, as notas que eles tiraram. A, B, C, D e E. Frequência absoluta. Aí você iria contar quantos A tinha aqui, quantos B, quantos C, quantos D e assim sucessivamente. Então, a nota A foram 6 pessoas, a B 8, a C 10, a D 4 e a E também 4. Totalizando 32 alunos, ok? Então, essa frequência absoluta. Aqui é a frequência absoluta acumulada. Na acumulada, a gente vai somando. Então, por exemplo, aqui não tem ninguém antes, então eu só repito. Para saber essa daqui, eu já somo 8 mais 6, dá 14. Aqui eu somo 10 mais 14, 24. Aqui eu somo 4 mais 24. Aqui eu somo 4 mais 28. Então, quando parar aqui, vai dar igual ao total aqui de baixo, certo? Agora, a frequência relativa. A frequência relativa é dada em porcentagem. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir a frequência absoluta pelo total de frequência. E aí, esse resultado você transforma para porcentagem. Então, aqui, eu pego 6 e divido por 32. Pegando 6 dividido por 32, vai dar 0,1875. Aí, você multiplica por 100 sobre 100, fica 18,75%. Né? Nós já estudamos porcentagem, a gente já sabe aí como fazer para transformar o número decimal para porcentagem. Aqui eu vou pegar 8 e dividir por 32. 8 dividido por 32 vai dar 0,25. Multiplicando por 100 sobre 100, vai ficar 25 sobre 100, que é 25%. Aqui eu divido 10 por 32, transforma para porcentagem, vai ficar 31,25. 4 dividido por 32, transforma para porcentagem também. E aqui também é 4, né? Então, o mesmo valor. Então, aqui a frequência relativa vai ficar 18,75, 25, 31,25, 12,5, 12,5. Quando você somar isso aqui tudo, tem que dar o total, que o total em porcentagem é 100%, tá? 100%. Aí, aqui seria a frequência absoluta, aliás, a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Então, o primeiro eu vou só repetir. Aí, eu pego 25, somo com o anterior, dá 43,75. Pego 31,25, somo com o anterior, dá 75. Pego 12,5, somo com o anterior, dá 87,5. 12,5 somo com o anterior, e aí tem que dar os 100% aqui, ó. Tem que bater, tá? Aí, respondendo agora as perguntas, né? Os questionamentos. Aqui. Quantos alunos obtiveram o conceito A? Então, aqui, quantos alunos tiraram A? 6. Sabendo que os conceitos de aprovação são A e B ou C, quantos alunos estão reprovados? Então, quem tirou D e E está reprovado. 4 mais 4, 8. Qual é a porcentagem de alunos que obtiveram conceito C? Então, é só vir aqui na tabela, ó, frequência relativa, C foi 31,25. Tá aqui. Qual é a porcentagem dos alunos que obtiveram conceitos D ou E? D ou E, então você tem que somar o valor do D com o valor do E. Porque é um ou outro.
Então, 12,5 com 12,5, 25. Qual a porcentagem de alunos que obtiveram conceitos A ou B? A ou B, você vai somar, mas bem aqui na acumulada já dá para você ver, ó. 43,75%, tá? Então, essa aí era a resposta dessa terceira questão. Acho que deu tempo de copiar essa tabela, né? Se não deu tempo, mas deu tempo de fazer print. Tá aqui. A quarta questão. Essa aqui era muito fácil. Era só para você contar os valores aqui, olha. E colocar aqui na tabela. Então, observe a distância diária percorrida em quilômetro pelos taxistas de uma empresa. Os dados podem ser agrupados por meio de intervalo. Copie e complete a tabela abaixo com a frequência correspondente. Então, lembrando que, nesse caso aqui, ó, fechado em 0, aberto em 100. Então, vai de 0 até menos de 100. Aí você conta quantas pessoas eram, vai dar 4. Aqui, fechado em 100, aberto em 200. Então, quem correu de 100 a menos de 200. Aqui, quem correu de 200 a menos de 300. Quem correu de 300 a menos de 400. Quem correu 400 a menos de 500. Então, aqui, a resposta, o que era para você fazer, ó, era só para colocar as quantidades. Você ia contando lá e preenchendo. Então, 0 a menos de 100, 4. 100 a menos de 200, 2. 200 a menos de 300, 7. 300 a menos de 400, 11. 400 a menos de 500, 6. Totalizando aí 30 dados nessa pesquisa. Aí ele pergunta como esse tipo de tabela pode... Cadê? Como esse procedimento facilita o estudo da variável, né? Facilita a interpretação quando nós temos muitos dados para serem analisados. Então, esse tipo de tabela ajuda a visualizar melhor o resultado da pesquisa, tá? Então, essa aí era a resposta da quarta questão. Vamos ver agora a quinta. Só um instante. Acho que é esse. Aqui. Observe o valor das diárias dos quartos do hotel luxo. Pagando de 100 a menos de 130, são 73 quartos. Pagando de 130 a menos de 160, 48 quartos. Pagando de 160 a menos de 190, 40 quartos. De 190 a menos de 220 reais, a diária, são 24 quartos. De 220 reais a menos de 250 reais, são 15 quartos. Totalizando 200 quartos nesse hotel. Copie a tabela completando-a com as frequências absoluta, acumulada. Meu Deus, eu não vi esse detalhe. Eu não fiz aqui, gente. Ô, luta. Aí era para colocar a frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada. Para depois responder as questões. Eu só respondi as questões e não fiz. Ai, ai. Deixa. Essa vai ficar assim, porque não tem como eu fazer ela agora aqui, porque esse vídeo não dá para pausar. Então, aqui, ó. Qual é o extremo inferior da primeira classe? O extremo inferior aqui da primeira classe é o 100. Que intervalo apresenta os valores de diária mais comum? O mais comum é o quarto mais barato, que é o que teve a frequência absoluta maior, que é entre 100 e 130 reais. 73 quartos. Qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a 160 reais? Inferior a 160 são esses dois, ó. Então, você vai somar 73 mais 48. Vou colocar aqui, ó.
73 mais 48, que vai dar 121 quartos. Aí eu pego, para saber que percentual é esse aqui, eu divido 121 pelo total de quartos desse hotel. Então, aí 121 dividido por 200 vai dar esse número decimal, 0,605. Transforma para porcentagem, multiplicando pela fração 100 sobre 100. Então, multiplicando por 100, a vírgula desloca, ó, duas casas. Então, vai dar 60,5 sobre 100, que é 60,5%. Deixa eu só subir aqui para vocês fazerem print das respostas, tá? A letra A, a resposta é 100. A letra B, 100 a 130, que são 73 quartos. A letra C, 60,5%, tá? A letra D aqui, quantos quartos correspondem à diária a partir de R$190? A partir de 190 começa aqui, ó. Cadê? Quantos quartos correspondem a inferiores? Inferiores a R$190. Então, até menos de 190 são esses aqui, ó. Então, você vai somar 73 mais 48 mais 40. Vai dar 161 quartos. E a letra E, quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190? A partir de 190 começa aqui, ó, 190. Então, você vai somar 24 mais 15. 24 mais 15 vai dar aí 39 quartos. Na nossa aula ao vivo, eu prometo levar essa tabela com as frequências, tá? Porque eu estava respondendo esse exercício já ontem, umas 11 horas da noite, e me passou completamente aqui, acho que era mais de 11 até, que era para completar com as frequências. Então, aí eu só respondi e não preenchi a tabela. Mas amanhã, na aula ao vivo, eu coloco para vocês, tá? Aqui, a 9ª questão, que na verdade para nós é a 6ª. Essa. Veja as contribuições fiscais em real de 40 pessoas sorteadas ao acaso durante um ano. Organize os dados em ordem crescente. Misericórdia, gente. Isso aqui deu trabalho, mas tá aqui, ó. Em ordem crescente, todos os 40 dados, tá? 150, 200, 208, 468, 624, duas vezes, né? Apareceu. E aí, você tinha que colocar 676, 728, 780. Façam print, porque eu não quero ler esse monte de número, não, tá? Mas aqui já está em ordem crescente todos esses dados, tá? Aí, na letra B, agrupe os dados em uma tabela de distribuição de frequência com intervalos. Use a amplitude conveniente. Qual intervalo de contribuições fiscais é a mais comum? Então, aqui, primeiro eu vi qual foi a amplitude total. A amplitude total eu peguei o maior valor, 5.928, menos o menor valor, 150. Então, a amplitude total deu 5.678. Aí, eu resolvi agrupar esses dados em 6 classes. Para saber a amplitude de cada classe, eu peguei a amplitude total, 5.778, e dividi pelo total de classes, 6. Dividindo isso aqui, deu 963 a amplitude de cada classe. Só que para não ficar com esse número quebrado, me dando trabalho para fazer cálculo, eu resolvi arredondar isso aqui para mais, né? Passou de 5 aqui, né? Passou de 50, eu arredondo para mais. Então, eu
arredondei a amplitude de classe para 1000, tá? Para 1000. Aí eu peguei aqui a minha tabelinha, ó. De 0 a 1000, de 1000 a menos de 2000. Aqui você já sabe, é fechado e aberto, tá? Então, de 0 a menos de 1000, de 1000 a menos de 2000, 2000 a menos de 3000, 3000 a menos de 4000, 4000 a menos de 5000, 5000 a menos de 6000. Aí, eu venho contar quantas frequências eu tenho menores do que 1000. Aqui, ó. Por isso que a gente coloca em ordem crescente. Eu vou diminuir esse zoom aqui, porque ele tá dando mais trabalho para ficar mostrando as coisas para vocês. Por isso que a gente coloca em ordem crescente ou decrescente, porque aí vai facilitar na hora que você vier para cá fazer essa contagem. Então, aqui, ó, de 0 a menos de 1000 foram 12. De 1000 a menos de 2000 foram 8. De 2000 a menos de 3000 foram 8. De 3000 a menos de 4000, 6. De 4000 a menos de 5000, 4. E de 5000 a menos de 6000, 2. Tá? Essa aqui era a tabela de frequência que era para vocês terem feito. Aí ele quer saber qual é o intervalo de contribuições fiscais mais comum. Mais comum é esse aqui, ó, que vai de 0 a menos de 1000. Só que nós não temos esses valores aqui, né? Não temos esses extremos. Então, eu coloquei aqui, ó, de 150 a 988, que está dentro da primeira classe. Então, a primeira classe é a mais frequente, tá? Então, aí vocês podem dar um print aí nessa letra B e C, tá? Ok. Próxima questão agora. Essa aqui era a questão mais fácil do exercício, eu acredito. Olha, o gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube Azul. Os sócios foram entrevistados e indicaram a atividade preferida entre 3 opções oferecidas pelo clube: natação, futebol ou tênis. Aí aqui tá, ó. Tênis 15%, futebol 38%, natação 47%. Sabendo que foram entrevistados 400 sócios, quantos preferem natação? Então, você tá vendo que aqui foi 47% que preferiu natação, né? Então, o cálculo que você tinha que fazer era quanto que equivale 47% de 400. Então, 47% é 47 sobre 100 vezes 400. Aqui eu já cortei, ó, esses 2 zeros com esse. Ficou, então, 47 vezes 4, que dá 188 sócios, tá? Era só isso aqui, a resposta. Aqui, na outra questão, observe o gráfico a seguir, que apresenta os meios de transporte mais usados pelos brasileiros em 2015 na hora de viajar. Aí a pergunta é: que tipo de gráfico é esse? Aí aqui você já sabe que é o gráfico de setores ou gráfico tipo pizza. Qualquer uma das duas respostas estaria correta. A que assunto esse gráfico se refere? Aí tá aqui, ó. Principal meio de transporte para viajar, ou na hora de viajar em 2015. Segundo os dados apresentados, qual é o principal meio de transporte mais utilizado na hora de viajar?
Aqui é fácil de visualizar, é só você ver aqui qual é a maior fatia. A maior fatia, 44,3, equivale ao avião. Então, a letra C, a resposta era avião. Determine as medidas aproximadas dos ângulos centrais dos setores correspondentes às porcentagens. Aí, na aula, eu mostrei, né, o cálculo de como fazer para saber qual é o ângulo do setor. Então, no de 44,3, vocês vai sempre fazer isso, ó. A taxa percentual vezes uma volta na circunferência. Então, era 44,3%, fica 44,3 sobre 100, vezes 360. Aí, fazendo esse cálculo aqui, você vai obter aproximadamente 159 graus. Aí, do automóvel, era 37,4. Então, aí você faz 37,4 sobre 100 vezes 360. Vai dar 135 graus. 12,2 vezes 360 sobre 100, 44 graus. 6,1 vezes 360 dividido por 100, 22 graus, tá? Esta aqui era a resposta dessa 8ª questão. Tá? Depois aí vocês podem fazer essas continhas se quiserem, né? Se vocês não tiverem feito, pode fazer essas continhas aí para confirmar esses resultados, tá? Agora vamos aqui para a próxima questão, que é essa aqui, a 16. Observe o gráfico e a tabela a seguir. Gráfico e a tabela. Com base nas informações apresentadas, classifique cada alternativa em verdadeira ou falsa. A porcentagem de idosos na região sul foi a que mais cresceu de 2004 para 2014. Aqui, ó, na legenda eu tenho amarelo é 2004, vermelho 2014. Na região, ele está dizendo que foi a região sul, foi a que mais cresceu. Então, aqui partiu de 10,4 para 15,2. Era só você ir subtraindo. E o que desse a maior diferença era aí que você iria dizer se era verdadeiro ou falso. No caso aqui, a resposta é verdadeira, tá? Letra B. O Brasil tinha 19.709.527 idosos em 2004. Aí, para você saber... Cadê aqui? Aqui tem, ó, a tabela, norte, nordeste, sul, sudeste, aqui já em 2014. Cadê? Tinha 19 mil. 6,2, 9,3, 10,7, 10,4 de idosos. Cadê os dados de 2000? População da região 2014. Aqui ele não tá dando os dados aqui para você saber esse percentual, né? Em 2014, 2004, ele tá dando já o de 2014. 203. Mas aqui, se em 2014 era 203.100 e população das regiões do Brasil em 2014, 1.000 pessoas. Próximos 60 anos ou mais. Não tem os dados aqui de 2004. A região norte é a que tinha menor número de idosos em 2014. 2014 é o vermelho, a região norte está aqui, 9,1. É a menor, isso é verdadeiro. A região sul é a que tinha maior número de idosos em 2014. A que tinha mais era a 2014.
Maior número de idosos. Que era a Sul. Em todas as regiões do Brasil, a porcentagem de idosos aumentou de 2004 para 2014. Isso aqui é verdadeiro. Você está vendo aqui que a vermelha é a maior em todos os dados aí da tabela. Tinha maior número de idosos. Aqui a gente vai agora para do histograma. Cadê esse aqui? Essa sim é muito interessante que vocês aprendam a fazer. Na fábrica de lâmpadas Ilumine foi feito um teste com 150 lâmpadas. Veja o resultado na tabela ao lado. Com as informações da tabela, construa um histograma e um polígono de frequência. Então, aqui, olha, de 0 a menos de 1000 foram 5, a duração das lâmpadas. De 1000 a menos de 2000, 10. De 2000 a menos de 3000, 42. De 3000 a menos de 4000, 75. De 4000 a menos de 5.000, 18. Aí aqui, como os dados já estão tudo bonitinho, não tinha muita coisa para você fazer. Você só ia escolher aqui o distanciamento, né? Na vertical. Opa, tá muito... Na vertical e na horizontal. Então, como você tá vendo aqui na tabela, a amplitude da classe é 1000. Então, é de 1000 em 1000. E aqui você tá vendo, tem 5, 10, 42, 75, 18. Os valores são muito diferentes uns dos outros. Então, eu pego aqui, olha, as classes de 1000 em 1000. Então, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. E aqui eu fiz de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Porque tem valores até 75. Então, de 0 a 1000, de 0 a 1000, foram 5. Tá aqui, ó. De 1000 a menos de 2000, foram 10. De 3000... De 2000 a menos de 3000 foram 42. De 3000 a menos de 4000 foram 75. De 4000 a 5000 foram 18. Aqui o detalhe é só que você tem que deixar uma coluna grudada na outra, tá? No histograma você deixa uma coluna grudada na outra. Aí para fazer o polígono de frequência, você vai procurar o meio de cada coluna dessa. E aí você marca o pontinho aqui, ó, no meio de cada coluna. Aí você vê que a distância é 500, então você vai passar 500 a mais para um lado e para o outro, sobrando, para você marcar o 0 de cada um, né? Por exemplo, a metade de 0 a... Aliás, aqui a primeira é de 0 a 1000, a metade de 1000 é 500. Então, 500 para cá e aqui também 500 para cá. Aqui não é propriamente no 6.000, tá, gente? Aqui seria 5.500. Aí, depois que você já marcou a metade de cada coluna e marcou o ponto inicial e final, aí você só vem ligando esses pontos. E aí você tem o polígono de frequência, tá? Então, para fazer o histograma, é só colocar as colunas uma grudada na outra. Como aqui é de 0 a 1000, eu já deixei aqui, tá, ó, colado na vertical aqui, que seria para nós um eixo Y, tá? A última questão era para pegar esses dados aqui, olha.
Esse eu lembrei de fazer os cálculos todos. Pegar esses dados aqui, fazer a tabela de distribuição de frequência. Ele já deu a quantidade de intervalos, ele disse que queria 7 intervalos. Já deu a amplitude de cada classe, que era 20. Já disse com quanto que era para começar. E aí depois era para fazer o histograma, o polígono de frequência. E aí quanto foi pago de energia elétrica? Na maioria dos apartamentos, quanto foi pago de energia elétrica nesse mês? Aí é o ponto mais alto do gráfico, né? Que aí a maioria é no ponto mais alto. Então, você vai pegar aqui, olha, as classes, como ele já deu tudo prontinho, mais ou menos prontinho, né? Então, você ia pegar as classes de 80 a menos de 100, 100 a menos de 120, porque a amplitude é 20. 120 a menos de 140, 140 a menos de 160, 160 a menos de 180, 180 a menos de 200, 200 a menos de 220. Aí você iria aqui, a frequência absoluta, você iria contar aqui na sua tabelinha quantos valores você tinha entre 80 e menos de 100. Então, aqui era 3, aqui 7, 8, 14, 10, 5, 3, dando total de 50 apartamentos. Frequência acumulada, repete a primeira, né? Aí soma 7 mais 3, 10. 8 mais 10, 18. 14 mais 18, 32. 10 mais 32, 42. 5 mais 42, 47. 3 mais 47, 50. Tem que bater, né? A frequência relativa, você vai pegar 3, dividir por 50, depois multiplicar por 100. Tipo assim, vou colocar bem aqui só para vocês lembrarem, tá? 3 dividido por 50 vezes 100 sobre 100, para transformar para porcentagem. Isso aqui vai dar 0,06 vezes 100 sobre 100. Multiplicando por 100 vai ficar 6 sobre 100, que é 6%. Isso aqui foi feito em todas essas frequências, tá? Então, aqui, 3 dividido por 50 vai dar 6%. 7 por 50 vai dar 14. 8 por 50 vai dar 16. 14 por 50 vai dar 28. 10 por 50 vai dar 20. 3 por 50... Cadê? 5 por 50 vai dar 10, 3 por 50 vai dar 6, que já estava aqui, né? Somando, tem que dar 100%. Aí, a acumulada, você vai pegar, a primeira você vai repetir, aí pega 14 mais 6, 16 mais 20, 28 mais 36, 20 mais 64, 10 mais 84, 6 mais 94, 100%, tá? Aí, agora a gente vai para construir o histograma. Então, aqui eu pego as minhas classes, coloco aqui embaixo. Então, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 até 220. Aqui eu escolhi um espaçamento de 4 em 4, por causa da frequência absoluta. A frequência absoluta aqui eu tinha 3, 7, 8, 14, 10, 5, 3. Então, eu preferi colocar de 4 em 4. Mas você poderia ter colocado de 5 em 5, de 3 em 3. Ficaria a critério. De forma que você fizesse que o seu gráfico ficasse com uma estética boa, né? Então, aqui, olha, de 100 até... De 80 até menos de 100 foram 3. De 100 a menos de 120, 7. De 120 a menos de 140, 8. De 140 a menos de 160, 14. De 160 a menos de 180, foram 10. De 180 a menos de 200, foram 5. E aqui também foi 3. Tá? Aí, aqui é o meu histograma. Para fazer o polígono de frequência, veja, o polígono de frequência eu teria que apagar aqui para fazer outro, mas eu tô aproveitando, tá? Então, você vem aqui, ó, no meio de cada um,
tá? No meio de cada um. Você faz o pontinho aqui, ó, na metade de cada um. E marca o ponto aqui final e o ponto inicial. Daí, você liga e você tem o polígono de frequência. Aí, para saber qual foi a maioria dos apartamentos, quanto que pagou de energia elétrica, a maioria dos apartamentos foi aqui, ó. Aqui, eles pagaram entre 140 e 160 reais, tá? Esse aí era o exercício, era para ter sido mais curto e ainda ficou 40 minutos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.